Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Luiz, da Igreja Pentecostal Mundial. Estou aqui para falar um pouco sobre a palavra de Deus nesse canal. Eu quero falar sobre a fé. São agora 20 minutos para as 4 da manhã. Terminamos a oração das 2 horas da manhã no canal Atalaias Missionário. E agora estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Eu convido você para ler a palavra de Deus no livro de aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O autor aos Hebreus está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, sobre a natureza da fé, exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. A Bíblia, ela tem exemplos de fé que foram tirados do Antigo Testamento. E ele começa dizendo que a fé é o firme fundamento, a fé é a firme estrutura, o fundamento das coisas que se esperam. Quando alguém está na fé, ela espera o agir de Deus. Ela tem confiança que Deus fará aquilo que ela está pedindo. E ela espera firme. Porque quem deixa de esperar é porque deixou de crer. A fé já se foi. Porque quem tem fé tem convicção que Deus está operando na sua vida. Por mais que os olhos não consigam ver, por mais que as coisas parecem não estar dando certo, por mais que as coisas pareçam impossível, a fé, ela estando na vida de alguém, ela traz convicção que Deus operará, que Deus realizará aquilo que a pessoa tem convicção em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Exemplo de fé. A Bíblia diz, no capítulo 11, versículo 4 de Hebreus, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons.
e por ela, depois de morto, ainda vai. Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. O que tinha de melhor no sacrifício de Abel? A fé, o respeito pelas coisas sagradas, a fé que levava ele a obedecer a Deus, fez o sacrifício dele ser melhor. Um exemplo de fé, Abel. Também aparece no versículo 25, 22, 11, capítulo 5 de Gênesis, 5, 22. Gênesis 5, 22. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia é interessante. 5, versículo 22. Louvado seja o nome de Jesus. 5, 22. Olha o que a Bíblia está dizendo. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Enoque andou com Deus. Só dá para andar com Deus pela fé. Como, pastor? A Bíblia diz, aqui em Hebreus, todos que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. A fé te leva a aproximar-se de Deus. A Bíblia é bastante clara. Versículo de número 24. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Deus arrebatou Enoque. Então, irmãos, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. É pela fé que uma pessoa pode ser curada do câncer. Quando ela deposita a fé em Deus e fica firme, crendo que Ele o pode curar, Ele vem e o cura. Mas, pastor, Deus cura o câncer? Cura. Tudo é possível aquele que crer. A pessoa pode estar presa nas drogas. Se ela se volta para Deus e crê na palavra de Deus e tem fé que a palavra que está dizendo que Jesus veio levar as nossas cargas, nossas dores, como está escrito no livro de Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A pessoa está cansada da vida das drogas, cansado do uso das drogas, seja maconha, cocaína, heroína, crack, LSD. E ela ouve a pregação ou lê a palavra de Deus, que Jesus liberta, e ela se apoia nisso, ela alcançará a libertação. Porque fé é isso.
Fé é convicção. É firme fundamento. E a Bíblia está dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. O incrédulo, ele precisa de ver para crer, como fez Tomé. Eu só creio se eu ver o sinal do escravo na mão, dos pés, o lado furado pela lança, se eu ver ele de pé, andando, eu vou crer. Mas quem precisa de ver para crer é incrédulo. Porque o crente, note bem, não estou falando evangélico, eu estou falando crente, aquele que crê. Ele crê para ver. Prova das coisas que não se veem. A fé é a prova das coisas que não se veem. E a Bíblia, ela diz que por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho de agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, irmãos, disse Jesus, tu pode crer. Tudo é possível àquele que crê. Israel dominou Canaã pela fé. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Na época, Jericó era uma cidade forte, uma cidade segura. Os muros de Jericó eram impenetráveis. Tinha casas em cima do muro, dava para passar 2 carros de guerra por cima da muralha. Mas Deus derrubou a muralha de Jericó pela fé. Qual o teu problema? Pastor, meu problema é a enfermidade. Ele pode te curar. Basta você crer. Pastor, meu problema é as drogas. Ele pode te libertar. Pastor, meu problema é insolúvel. Houve um rompimento no meu lar. Estou separado, divorciado. Mas Deus pode restaurar a tua casa, teu lar, tua família, teu relacionamento. Milagres só Deus pode fazer. E para milagre não tem explicação. Tem sim. Você depositar a tua fé em confiança em Deus. O morador de Jericó achava que Jericó nunca ia cair. Mas, pastor, o que é fé? Fé é você crer na proposta de Deus. Fé é você fazer o que Ele está mandando você fazer. Você mostra a fé quando você faz aquilo que Deus manda você fazer. Ele falou para rodear a muralha de Jericó 7 dias, uma volta por dia, e no 7º dia das 7 voltas, tocar a buzina e gritar com grande grita, que a muralha ia cair. Eles rodearam 7 dias, no 7º dia deram 7 voltas, tocaram a buzina e gritaram e a muralha caiu. É o jeito operante de Deus. Se Deus está falando para fazer, faça, vai dar certo. Se a palavra de Deus está dizendo, se você crê na palavra, você vai fazer o que a palavra está dizendo e certamente o Senhor Deus operará na sua vida. Não existe oprimido que Deus não possa libertar. Não existe doente que Deus não possa curar. Não existe portas
que estejam fechadas, que Deus não possa abrir. Existem problemas insolúveis que Ele não possa resolver. Agora tem um porém. Deus te desafia. Deus me desafia a crer nele. Se tu pode crer, tudo é possível ao que quer. A Bíblia vem dizendo, mas aqui no versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o unigênito. Pela fé se obedece. O Senhor lhe disse, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até depois de mortos, o ressuscitar. Isso é fé. Firme fundamento das coisas que se esperam. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés seria, provavelmente, um dos futuros faraó do Egito, mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. A fé leva a fazer escolhas certas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a Bíblia é bastante clara. Bastante clara quando ela nos desafia a crer nela. Disse-lhe Jesus, crê em Deus. Crer também em mim, porque na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Crê em Deus. É melhor confiar em Deus do que nos homens. Os homens falham, mas Deus não. Promessas de Deus são infalíveis e imutáveis. Você crê em Deus? Se crer na palavra de Deus, receberá a tua vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Cristo. Se você gostou, inscreva-se nesse canal, deixe o seu joinha, mande o seu comentário. Não se esqueça, não existe problema insolúvel para Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Deus te abençoe e te guarde, resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.